Olá, amigos, sejam bem-vindos a nossa mais uma videoaula aqui da série Entenda o PND, aqui do canal A Voz da Legalidade, né? Seja bem-vinda, bem-vindo, né? Vamos aqui então fazer uma videoaula aqui para entender o que o PND aponta para a questão da educação. Eu fiz uma enquete há um tempo atrás aqui no canal, né, aqui na nossa comunidade, e venceu o tema educação. Então vamos fazer uma videoaula especial aqui sobre esse tema tão relevante, tão caro. Afinal de contas, nós trabalhistas, né, sempre defendemos a questão da educação, né, da educação pública, né, de acesso universal e de qualidade. Então, né, a nossa história por si só, né, diz aí o quanto esse tema é caro para nós. Ele é talvez o principal tema, né, a principal bandeira, né, do PDT, juntamente com a questão, né, da questão aí da relação do trabalho, do trabalhador, do direito do trabalhador, enfim, todas essas questões são muito caras para nós. E vamos entender assim como é que está a questão da educação, né, no PND, em cima então, né, no caso do plano de governo trazido pelo Ciro Gomes em 2018, certo? Então vamos lá. A educação, tá, ela tá dividida em duas partes, tá? Na questão dos objetivos, né, dela, objetivos e os instrumentos, né, as ações práticas. Isso para mim é uma coisa que eu achei bem interessante, porque embora o que está no PND seja até superficial, porque não tem como se colocar tudo, né, num plano objetivo, mas me parece assim, interessante essa questão das ações práticas, os instrumentos para chegar a isto. Isto é algo bem importante, né? Porque não adianta a gente sonhar com alguma coisa, né? A gente quer chegar num lugar sem saber qual o caminho a ser trilhado, né? Qual o método que faz eu chegar nesse caminho, né? Isso é muito importante. Muito bem. O item 5 do PND, né? Dentro desse PDF, que está aqui o link na descrição, nas páginas 29 a 32, né? Então, nas páginas 29 e 32, tem o item 5 dedicado à questão da educação. Então, objetivos para a política educacional. Olhem só, atentem para a questão. Objetivos para a política educacional. Universalizar o acesso de 4 a 17 anos. Então, nós temos, né, a questão da educação, né, infantil, que nós temos um problema gravíssimo, né, falta de creches públicas, né, a escola, essa antiga pré-escola, né, onde o aluno não, essa educação infantil, ela tem dificuldades os municípios a atender essa demanda. E é uma demanda bastante grande, né? Então a gente precisa, inclusive, da educação infantil já de turno integral, né? Turno integral, principalmente. E também a questão do ensino médio em algumas localidades do Brasil afora aí também é bem difícil, né? Então a questão do acesso mesmo físico à escola é uma questão que a gente tem que enfrentar. É uma realidade bastante dura, mas é o que temos, né? Temos que enfrentar isso. Eliminar o analfabetismo escolar. E aqui, ó, combate absoluto. Entendemos, então, combate absoluto não é somente a questão do cara ser analfabeto porque ele não consegue juntar as letras, as sílabas, mas é a questão também do analfabetismo funcional. Você já ouviu falar em analfabetismo funcional? O que é o analfabetismo funcional? Nada mais e nada menos que aquela situação do sujeito que sabe ler, né? Ele junta as letras, mas não entende o que está lendo. Isso é um problema sério, né? A leitura é a base para o aprendizado. Então, se o sujeito não consegue ler, ele não vai conseguir, inclusive, fazer matemática, né?
E a matemática também é uma forma, de uma certa maneira, não digo de uma escrita, mas é uma comunicação, né? E se você não consegue entender os símbolos, o sentido deles, né? No caso do funcional, é complicado, né? Então, assim, como é que eu vou dar uma aula de história para um aluno de sexto ano, se este aluno de sexto ano já vem sem conseguir juntar as letras, às vezes, ou não consegue entender o que escreve, o que lê? Bem, fica difícil, né? Melhorar a qualidade mensurada através dos resultados do IDEB e PISA, né? Então são medições, né? O IDEB e o PISA. Tá? Para quem não sabe, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tá? Basicamente, o IDEB é um índice criado desde 2017 e um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar, que, né, na questão, né, do aluno, tem a frequência dele, enfim, e as médias de desempenho nas avaliações. Então, ele frequenta a escola, mas ele tem um bom desempenho ou não, né? Não adianta o cara também ir para lá e não aprender, mas não está conseguindo aprender, e isso está detectado dentro das avaliações. Então, calculando a partir dos dados sobre aprovação escolar. Aqui é uma coisa que eu acho errada, tá? Calculado a partir. Então, assim, ó, isso aqui leva, na prática, a fazer o quê? Para termos uma educação de qualidade, o aluno tem que ser aprovado. E se ele aprovar, mesmo que a gente dê uma chancezinha para ele ir lá adiante, mesmo com a deficiência, isso é fazer educação de qualidade. Tem gente que pensa assim, tá? E a rede escolar pública brasileira ela tem esse pensamento, né? Por algumas pedagogias aí novas, né, que estão aí, né? Que, enfim, eu acho o seguinte: a aprovação por aprovação é ruim, e a reprovação por reprovação também é ruim. Né? O aluno tem que ser aprovado, reprovado, se ele realmente está capacitado ou não. Se ele não está capacitado, ele tem que ser reprovado. Né? Por mais que ele seja bonitinho, querido, enfim. A vida é assim, gente. Se você não tem a capacidade para tal, você não entra. E é assim. Por que o aluno não pode lidar e não deve lidar com essas frustrações? Então, assim, né, o sistema de avaliação de educação básica, né? E também aqui é o seguinte, ó, por que muitas vezes o IDEB cai? Porque essa prova de avaliação da educação básica, o SAEB, às vezes ela não é trabalhada com os alunos. E aí os alunos não sabem qual é o objetivo dessa prova. Muitos fazem a prova no dia ali só por fazer e acabam, né, atrapalhando o desenvolvimento da coisa. Então, assim, tem que também ser trabalhado, tem uma questão aí por trás disso. O IDEB agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, o que permite traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre o fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões. Um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade do SAEB. O fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema prestar aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhorar no sistema. Então, aqui é o seguinte, ó, já está previsto no próprio IDEB que a aprovação sem qualidade, né, a aprovação sem qualidade é passar o aluno sem saber mesmo, né, que isso também altera a questão, né, da qualidade e vai indicar lá adiante, né, a melhoria do sistema. Então assim, ó, nós temos que pensar e fazer um fórum de discussão, sim, sobre a questão da aprovação e da reprovação. A questão da avaliação é fundamental que se faça um fórum permanente de discussão sobre isso. O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas para a educação básica, que tem estabelecido como meta para 2022 alcançar a média 6.
valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável aos dos países desenvolvidos. A média no Brasil aqui é 3, 4, tem escolas que são 2. Tem uma ferramenta no site do INEP, eu não lembro aqui, mas você pesquisa aí, tá? Pesquisa o site do INEP ali, que você, inclusive, você pode colocar o nome da escola e ali tem o desenvolvimento dessa escola, né? Qual a nota que ela alcançou do IDEB dela, né? Então, assim, há escolas que têm IDEB, né? Como no caso Sobral, que é bem avançado, mas há situações que o IDEB está bem baixo e isso, né, mostra que é uma questão aí, uma deficiência na questão do ensino. Bom, o PISA, tá, gente? Ele já é algo voltado para o ensino médio, certo? Então ele é um sistema internacional de avaliação, né? É um programa que foi criado, né, através da OCDE, né? Ele analisa, né, busca informações dos estudantes na faixa dos 15 anos, né? Então ali do primeiro ano de ensino médio até o terceiro ano, dados, né? Ele busca dados e tal e relações, né? Enfim. Desde a sua primeira edição, né, 2000, o número de países e economias tem aumentado a cada ciclo e o Brasil participa desde o início dessa avaliação, tá? Nós temos um resultado ruim no PISA, né? E aí, claro, os resultados, né, do PISA permitem fazer uma avaliação entre os conhecimentos dos diversos países e comparativos e tal. Até acho meio complicado as comparações, porque eu penso que cada situação é uma situação, né? Bem diferente, por exemplo, a realidade de um aluno dos Estados Unidos com um aluno do Brasil, por exemplo. Eu acho que algumas comparações não são muito legais. É a minha opinião pessoal, tá, gente? É a minha opinião. Mas a questão do método, de como chegar a isso, eu acho que é interessante que a gente pense, bom, se o cara conseguiu entender lá na China, por que ele não consegue entender aqui no Brasil? Né? A gente tem que tentar também fazer esses questionamentos e buscar esse aperfeiçoamento. Bom, voltando então aqui, né, aos objetivos, né, elevar a média de anos de estudo da população, isso tem sido uma política já adotada desde dos tempos do Lula, né, e isso é uma coisa importante, né, isso aumentou, por exemplo, mais um ano do ensino fundamental, né, isso é algo bastante importante, né, mas não adianta também, assim, aumentar os anos de estudo sem qualidade, né. Eu, por exemplo, eu sou contra até essa questão, por exemplo, 200 dias letivos, né, e na minha época era 180. E, sinceramente, na minha época a gente aprendia mais do que agora. Tem 200 dias letivos, onde, por exemplo, 30% desses dias letivos são inúteis. 30% não é nada, não é algo assim. 30% é quase metade. E aí? Que adianta o aluno estar dentro da sala de aula se ele não está aprendendo, se esse ambiente é ruim para ele, é nocivo, é tóxico, se o professor ele não consegue passar o conteúdo, ele está estressado. Quer dizer, a gente tem que olhar também a questão da quantidade, mas também a questão da qualidade. E muitas vezes se faz muita coisa protocolarmente, mas a prática, né, a realidade é outra, né? Garantir a permanência e a conclusão na idade adequada, isso é uma coisa importante, mas aqui é o seguinte, não é simplesmente fazer aquela aprovação por aprovação. E aí, aqui entra, por exemplo, na questão da escola do turno integral, lá do projeto preconizado pelo CIEPS, lá do nosso querido e inesquecível Darcy Ribeiro. Os CIEPs, né, eles tinham essa questão de você ter, né, essa educação de turno integral, onde o sujeito teria a aula de dança, de balé, de artes e tudo mais, mas também teria o chamado reforço escolar, né? Então, é preciso que o aluno tenha uma aula no contraturno para reforçar o conteúdo, e isso são práticas que fazem com que o aluno cresça. E não simplesmente você dá a aprovação para ele, porque, coitadinho, ele vai ficar defasado. Tem que fazer ele também ter um senso de responsabilidade e de comprometimento, né? Enfim, reduzir a evasão, tá? Grave problema no ensino médio, principalmente no ensino médio noturno, né? É uma realidade que nós temos. O ensino médio noturno ele tem alguns problemas do tipo também a questão da segurança
né, na escola, nesse período aí é bem complicado, né? É o aluno que chega muitas vezes cansado do dia todo do trabalho, quer dizer, a gente deveria também incentivar, né, o ensino técnico, e um ensino técnico que tenha bolsa para que esse aluno possa se manter sem a necessidade de estar trabalhando no mercado de trabalho, né, com encaminhamento futuro, né? Ou, num caso também, para incentivar a formação de novos cientistas através de bolsas de estudo, por exemplo, de grupos de estudo através do CAPES, né, com professores da escola, inclusive, orientando esses alunos, sendo orientado por professores, né, mais graduados, né, das universidades, enfim. Quer dizer, a gente eu penso que a gente tem que financiar um pouco o ensino médio, o aluno do ensino médio, para que ele possa ficar na escola. Né? São 3 anos, né? Ele vai até os 18 anos ali, e com 18 anos ele possa sair com uma formação já encaminhada, ou ele indo para o mundo acadêmico, ou ele indo para o mercado de trabalho mais técnico, né? Enfim, falta isso, né, na nossa educação no ensino médio. Caminhar na direção do alcance das metas de desenvolvimento sustentável da ONU no tocante à educação, né, desenvolvimento sustentável, né, no sentido, né, de que a gente precisa fazer a educação criar, né, a consciência da sustentabilidade do planeta, né, através da separação adequada de lixo, né, através de práticas como recolhimento de água da chuva para, por exemplo, para banheiros da escola, né, desenvolver práticas que façam com que esse aluno, né, fique mais mais aguçado, né, vamos dizer assim, no sentido da realidade da sustentabilidade, né, e a ONU prevê isto muito bem, né. E nos traz um parâmetro, né? Bom, agora nós temos aqui os instrumentos necessários para viabilizar esses objetivos. Uma base comum curricular, tá? Então a base nacional comum curricular é o que é? Conteúdos mínimos para todo o Brasil, mínimos, depois cada realidade acrescenta. Tá, mas não dá mais essa coisa assim, o cara está no Acre, o ensino médio do Acre é uma coisa e do Rio Grande do Sul é outra. Então, eu acho que a gente tem que ter uma base comum curricular, nesse sentido. Tá? O desenho do novo Fundeb, eu confesso a vocês que eu não tenho, né, o que seria esse novo Fundeb na proposta do Ciro. Né? E aí, nesse sentido, eu quero, inclusive, algumas coisas aqui acrescentar num outro vídeo, numa live, ou numa entrevista gravada, não sei, com um grande militante, né, um grande militante, um professor de grande renome, eu vou dar o nome dele agora, tá? Se vocês quiserem ver essa entrevista, ou esse material que a gente vai conversar, esse material, deixe aí no comentário, né, que a gente complementando a questão aí da educação através do PND, né, e a gente eu quero fazer esse material, mas quero saber se você tem interesse para isso, né? E a gente pode, por exemplo, bater nessa questão do novo Fundeb. Processo adequado de formação e seleção de professores. Isso aqui é o seguinte, ó, bater como é que estão os cursos de licenciatura no Brasil, né? Os cursos de licenciatura. E aí a gente tem que começar a ver, por exemplo, essas formações picaretas que tem aí, né? Que não preparam o professor para rigorosamente nada, né? E seleções adequadas também, cuidado do campo, o cara que cobrar um salário de R$ 1.500, uma formação quase de doutor, o cara não tem, e eu acho que assim, ó, a gente tem que ter uma ação adequada e tem que também ter uma seleção adequada para os níveis, né? Então a gente também tem que avaliar como é que estão os concursos públicos aí, né? A questão, inclusive, da contratação emergencial dos professores, né? Como é que está essa relação trabalhista aí do professor? A questão a gente tem que avaliar e tem que debater também. Capacitação contínua de gestores e professores, tá? Regras de desenvolvimento profissional dos professores e conhecimento de sua importância e melhoria das condições de trabalho. Aqui é o seguinte, a capacitação contínua de gestores, né? Ou seja, que esse gestor tenha, né? E a proposta que eu tenho aqui é o seguinte,
que o diretor faça cursos que ele saiba que é bom para ele. E não simplesmente uma coisa engessada, em que aquela formação engessada, que é mais de formação do que formação, né? Esses cursos que não nos levam a lugar algum. E a mesma coisa do professor. Inclusive, eu proponho aí financiamento, inclusive, de bolsas de estudo para professores da rede pública, aí, na questão, inclusive, de mestrados e doutorados, né? E aí, de repente, aí o cara consegue fazer um mestrado aí numa universidade aí com 60% da bolsa. Olha, já resolve, já ajuda bastante, né? O salário decente do professor, o professor também vai ter uma formação contínua. E uma carga horária decente também, porque não adianta querer cobrar do professor que faz 60 horas, formação contínua. Ele vai fazer formação quando? Às 2 da manhã? É difícil, né? Fica difícil. Então, assim, esse professor está sobrecarregado, com uma série de burocracia, ele não tem tempo para ficar fazendo formação. Por mais que ele queira fazer, por mais que ele queira ter essa capacitação. Então nós precisamos disso. E aqui, né, na regra de desenvolvimento profissional, eu entendo também como uma questão ética. E penso que nós temos que ter um código de ética dos professores, como tem o código de ética da OAB e de outras categorias aí, né, porque, infelizmente, né, a gente não tem isso. E aí o conhecimento de práticas inovadoras, né, de premiações, enfim, e melhorias das condições de trabalho, porque ninguém faz milagre com escolas caindo aos pedaços, por exemplo, ou salas de aula sem condições alguma de trabalho, né? Uma estrutura de incentivos adequada para os professores, né? Planos de carreira que realmente reconheçam os professores, né? E que dê para ele o orgulho de ele exercer a profissão dele, né? O combate, inclusive, aqui, né, da alunocracia, quer dizer, aquela coisa do aluno que manda em tudo, né? É uma proposta que eu faço aqui. Nós temos que combater a alunocracia, né? Ninguém está sendo contra o aluno, mas a favor dele. Onde um sistema onde o professor ele fica refém dos desejos do aluno, há um problema, sim. O aluno ele tem que ter o seu local, né, o seu espaço, assim como o professor, e o professor tem que ser, sim, o protagonista do processo, o condutor. Tá? O aluno tem suas experiências e vivências, nós temos que respeitar, mas essas experiências e vivências não podem ser do professor no sentido de formação de vida. E a gente tem que respeitar, sim, os nossos professores. E aí eu penso o seguinte: não adianta o professor ter uma formação e ser questionado por um aluno de 14, 15 anos que não, né, que não tem a metade da vivência. Né? Essa é que é a grande verdade. E aí ele fica refém da opinião do diretor, do pai, da mãe lá. E aí tá. E aí, como é que fica o respeito ao professor? Então, nós temos que ter respeito, sim, ao professor. E claro que a gente aprende com os alunos. Aliás, um bom professor tem que aprender a aprender. Se ele aprender a aprender, ele vai aprender com os alunos. Mas esses alunos têm que entender que o professor tem que ser a referência dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, assim, há uma estrutura de incentivos que premiam estados e municípios de acordo com a adesão nas políticas e práticas propostas pelo governo federal. Então, premiações nacionais, premiações que, por exemplo, façam que hajam verbas especiais para os estados que tenham boas práticas com o professor, que valorize o professor, municípios com práticas inovadoras, né, e que ajudem no processo de aprendizagem, sejam reconhecidos. Enfim, isso aqui é muito importante. E processo bem estruturado de avaliação. Olha aqui, a avaliação dos resultados obtidos pelos estudantes. Ou seja, nós vamos ter uma estrutura de avaliação adequada. E é uma avaliação que não fique simplesmente passando a mão o pano no aluno que tem deficiência. É aquela avaliação que vai dizer, olha, você está capacitado ou não. E essa avaliação é importante. E ela tem que ser uma avaliação bem individual, porque o desempenho é individual, ele não é coletivo. Então, assim, nós temos que ter sempre conceito por nota, e eu particularmente acho que a nota é mais justa. Mas se for por conceito, que seja conceitos que realmente separe o cara que é muito bom do cara que foi bem e do cara que foi razoável.
E o cara que foi mal, foi mal, nós temos que detectar e temos que ver o que podemos fazer para esse aluno que não tem dificuldade, enfim. Mas a gente não pode simplesmente fazer o que está acontecendo hoje, da aprovação compulsória, porque essa aprovação compulsória, o próprio IDEB diz que não é bom. Então não somos nós que estamos dizendo isso. Né? O próprio INEP diz isso. Né? Infelizmente as pessoas não entendem. A prática às vezes é um pouquinho diferente do que está no papel, né? Bom, precisamos debater o processo de ensino-aprendizagem, né? Como está acontecendo isso? E não adianta simplesmente achar que para ter uma boa aula você tem que ter milhões de recursos, zilhões, e tem que ter golfinhos no fundo, e quase uma produção cinematográfica para fazer uma boa aula. Uma boa aula é aquela que realmente o aluno sai pensando. Muitas vezes um ciclo de debates, né, trazendo questões do agora, né, e presentes para o aluno, fazem mais sentido do que simplesmente você achar que tem que ter laboratórios ultramodernos de informática, como se isso, né, se o laboratório ultramoderno substituísse a capacidade nossa de interação, de debate, de reflexão, enfim. Então a gente precisa debater sim o processo de ensino-aprendizagem, e esse é um calcanhar de Aquiles nosso, né? Bom, dito isso, meus amigos, né? Inscreva-se novamente no canal, se você não é inscrito ainda. Comente se você gostou, se não gostou, fique à vontade, tá, gente? A gente faz de coração, nem sempre a gente às vezes consegue fazer tudo tão perfeito, mas é dentro das nossas capacidades e limitações, né? Enfim, então inscreva-se e comente. Deixe seu like se você gostou, se você não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. Né? E obrigado mais uma vez pela sua paciência, se você assistiu até agora. Um abraço, né, para você, muito obrigado. E vamos construindo, né, um novo país. Nós precisamos, o Brasil precisa de um novo rumo, e o PND é a resposta para esse desmantelo todo. Um abraço.